Olá, Isa, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bom? Bom, está frio aí em São Paulo, hein? Eu tô no interior, mas tá frio. Aí em Niterói não tá frio, não. Eu tô aqui cheia de frio. Não, aqui não. Esfriou um pouquinho, mas não tá frio, não. Deve estar fazendo uns 20 graus, né? Aqui, o Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, não tem jeito, né? A gente quase não tem inverno mesmo. Aqui tá bem frio, Jaque, bem frio mesmo. Tô vendo aí, tô toda Toda protegida. agasalhadinha, exatamente. Ah, isso. Então, a gente tem aqui 50 minutos para poder conversar um pouco sobre o nosso tema. Esses 4 minutinhos iniciais é mesmo das pessoas começarem a entrar, e aí eu já até pedi para quem puder já ir convidando, mas Olha a gente. só, tem pessoas Hum, especiais entrando aqui, ó. sim. A E eu Jane, doutor Fábio, a Ivana. Olha quanta gente legal. Eu até também já avisei que quem quiser fazer pergunta pode ir escrevendo que eu vou separando e passo para você, que aí você nem precisa ficar preocupada em ficar lendo que eu Tá faço bom, isso, tá? tá bom. E temos 3 minutinhos já. Se você quiser começar a falar ou quiser esperar mais um pouco, fica à vontade. De repente seria bom falar um pouco de você da arquitetura RH, como é que você que a gente se conheceu, eu já falei que você foi minha professora, e fala um pouco disso, o que que você acha? Sim, eu fui sua professora no MBA em Gestão de Franquia, Gestão né? de franquias. Exato, eu acho que foi em 2017. 17. Ah, o 2017. Lucas, a Nath também tá aí, né? Isa e Elinda, tá aí, ó. Já começaram a A Eliane também foi aluna, uma queridíssima. Então, mas assim, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou cofundadora junto com uma pessoa muito querida que foi a minha professora quando eu fiz pós-graduação, que é a Cláudia Serrano. Isso faz já 11 anos, a Arquitetura RH fez 11 anos, agora no dia 2 de junho. Então, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente já pôde fazer no meio da empresa. Eu sou professora também, de pós-MBA, dou aula na Fundação Cabral, na FIA, na FAP, no IPOG. A Ivana está aí, foi aluna do IPOG. A Eliane foi aluna da FAP, você foi aluna da FIA. Né? Sim. Então, e sou uma apaixonada por desenvolvimento humano. Acho que isso é o que mais... E mãe do Luca, que é a minha melhor obra, né? De 10 anos, que eu sou fã. Onde eu mais aprendo, tá? E aí eu vou contar um pouquinho dele também. Por favor. Tem aqui, ó, duas perguntas já, que assim, Uau! quais livros você recomenda para inteligência emocional? E a outra não é uma pergunta, a outra é só falando, Isa nos inspira a sermos cada vez melhores. Como que é, Jaque? Eu não ouvi a segunda. É só uma afirmação. Ah, Isa nos inspira a sermos cada ah, vez melhores. ai, não sei quem disse, mas obrigada. Muito Ivan, obrigada. Bom, gostei da pergunta, da literatura. Tá? Tem um livro que eu li em 2018 que eu vou me pautar um pouco para a nossa conversa, tá, Jaque? E é o Agilidade Emocional, da Susan Davy. Eu li justamente no avião, porque eu sempre viajei muito, agora que eu não estou viajando, né? Tô mais eu ficava mais no céu do que na terra, agora estou bem tranquila. E eu lembro que quando eu terminei de ler o livro, a autora conta a história do coelho de veludo. E eu estava chorando, eu sou durona, eu quase não choro. Eu cheguei até a chorar no final do livro Agilidade Emocional. Então, essa é uma literatura, quando a gente quer entender um pouco mais das nossas emoções. Eu gosto muito das literaturas sobre inteligência emocional. Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional, mas tem outros livros que derivam, né? O Foco, eu também gosto dele. E eu acho que o básico mesmo que eu diria, eu tenho uma verdade, todo mundo que eu indico me agradece.
ter lido esse livro. E a Suzana diz uma coisa, eu já vou começar com base no que ela fala. E vou provocar todo mundo que está aqui. Você tem, vou te perguntar já, que hoje eu vou te pegar para Cristo. Posso? Pode. Então, vamos lá. Você tem lutado mais ou dançado mais com a vida? Uau, que pergunta. Uau! Acho que eu tenho lutado mais do que dançado. Apesar de gostar de dançar, né? Então, olha só. O que a gente precisa entender? A gente controla as circunstâncias? Vamos falar das circunstâncias? Não. A gente controla. Olha tudo que está acontecendo no mundo agora. Quem esperaria que ia acontecer tudo isso? Eu tinha me programado, acho que hoje eu estaria no Ceará, muito provavelmente. Sim. Era para eu estar no Ceará. Estou aqui. Mas eu nunca, na vida, nunca passaria na minha cabeça que eu estaria aqui por conta de uma pandemia que impedisse o acesso da gente. Eu não controlo a circunstância. A gente deseja controlar a atitude das outras pessoas. Sim. Mas também não controla a atitude das outras. Infelizmente. Não controla nem as nossas, né? Então, vou chegar lá, calma. Eu não ser controladora. Então, as circunstâncias estão aí. As pessoas têm atitudes que eu não controlo, às vezes também são imprevisíveis. Mas a boa notícia, não tão fácil assim, como você disse, mas é que a única coisa que eu controlo é a minha atitude frente às circunstâncias. Quanto mais eu tiver autoconhecimento, a premissa é essa, quanto mais eu me conhecer, mais eu consigo gerenciar as minhas emoções frente ao mundo de fora, as circunstâncias e as outras pessoas. Cada um de nós tem um espaço de governabilidade do qual nós deveríamos fazer uso e não nos deixarmos levar pelas circunstâncias ou pelas atitudes das outras pessoas. Mas para isso, Jaque, a primeira coisa é eu preciso saber aquilo que eu de fato desejo para conduzir as minhas ações na direção daquilo que eu desejo. Para que, quando surgirem adversidades, quando as coisas saírem como eu desejaria, eu fazer uma boa gestão para não me perder daquilo que eu desejo. Então, quantos de nós paralisamos por conta de emoções negativas? Somos sequestrados por essas emoções e aí não caminhamos na direção que desejamos. E o risco é nos levar para um lugar que quando a gente chega lá, simplesmente a gente não gosta. Então, assim, eu preciso ter uma boa autoconsciência, saber exatamente o que eu desejo, para me conduzir na direção. E para isso, vai precisar de muito autoconhecimento. Para fazer essa gestão, que é a gestão das minhas atitudes. Agora, é simples? Não. Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer isso. Eu ia perguntar exatamente isso, porque eu já vivi casos, né, e já vi pessoas que se diziam super controladas, que tinham autoconhecimento e tudo, e que paralisam diante de um problema que nem é tão, às vezes não é nem tão grave, mas é simplesmente algo que fugiu do controle, fugiu do planejamento prévio, e aí a pessoa se perde totalmente. Então, às vezes, você pode perceber que, aos seus olhos, o problema parece pequeno, parece fácil de ser transposto. Mas este problema, eu vou usar um termo do livro da Neve também, ele enreda a pessoa. Porque as nossas histórias, as histórias lá da infância, né, as histórias com o papai e com a mamãe ou com os nossos cuidadores, elas trazem alguns vieses que podem nos enredar e paralisar as nossas ações. Então, esse é um aspecto importante da gente pensar aqui. Agora, se eu não me conheço, eu não tenho consciência disso. E, repetidas vezes,
A vida pode me colocar situações parecidas e eu me paralisar, porque aquilo tem um impacto muito grande em mim. Eu estava lhe dizendo que a gente não aprendeu muito sobre o mundo de dentro, né? A gente não tem uma educação socioemocional que nos ajude a entender mais esse mundo de dentro. E o lutar é você fugir das suas emoções. As mais negativas, elas podem ser um alarme para você. E a gente parar para entender o que essas emoções nos trazem. Olha o Giovanni aí, entrou, eu sou apaixonada por esse menino, Gi. Um beijo, muita saudade. Então, será que a gente educa as nossas crianças para serem ágeis emocionalmente? Ou para pegar a emoção negativa e colocar debaixo do tapete e não pensar nelas? O que você acha? Olha, eu tento educar meus filhos para que eles lidam com os problemas, né? E os dois, eu tenho dois filhos, na adolescência fizeram terapia porque eu achava importante. O que eu não domino, eu prefiro pedir ajuda. E eu já ouvi de uma conhecida falar que eu estava terceirizando a educação do meu filho. Eu falei, não, não é terceirizar. É só passar para um profissional, que não. Eu sou outro tipo de profissional, não sou esse. Eu não sei tratar do sentimento. Às vezes nem do meu, que dirá do menino, né? Então vamos lá, vamos Mas lá. a maioria joga para baixo do tapete, né? E tem uma parte ainda, agora eu acho que isso está mais tranquilo, mas ainda tinha um preconceito de que você estudar comportamento, estudar emoções era frescura, né? Não era bem visto, pelo menos eu vivi isso, né? Minha geração tinha um certo preconceito, né? E agora não dá mais para ter esses preconceitos, né? Porque a gente tem altos índices, o Brasil é o terceiro em burnout, segundo, terceiro, acho que é segundo ou terceiro. Nós somos os primeiros em ansiedade. Índices altíssimos de depressão. A gente tem 30% das pessoas na relação com o trabalho estão adoecidas. Então, deixa eu frescura. Mas eu parto do pressuposto que tudo começa na educação socioemocional. E que eu espero que pais tenham cada vez mais consciência para fazer uma boa educação para os filhos nesse sentido. Eu vou te dar um exemplo, porque não é tão complicado assim. Um líder ou um pai, que é uma liderança de um ser, ele deveria ser um bom investigador das crianças e não reprimi-las. Esse é o pressuposto. Eu levo isso para a liderança. Eu vou te dar um exemplo. Meu filho, o Luca, um dia, eu fui buscá-lo na escola e ele estava meio bravo. Eu olhei para ele e falei, tá tudo bem, filho? Ele falou, mãe, não tá tudo bem. Aí ele citou o nome de uma amiguinha, né? Eu tô com muita raiva, vou usar um nome fictício aqui, tá? Tô com muita raiva da Maria. Eu falei, por quê, filho? Geralmente, eu tenho que explicar por quê. O que a gente faz quando a criança está sentindo muita raiva? Manda pensar, se acalmar. Isso não ajudaria. Ou, é muito feio sentir raiva do amigo. Né? Você tem uma Também. fala, às vezes, que é julgadora. E isso reprime a criança de poder pensar e entender o porquê ela está sentindo. Porque não tem problema nenhum. A gente vai se sentir, às vezes, com raiva. Né? Você já teve vontade de matar alguém, Jaque? A vontade de matar, não, mas já tive vontade de jogar daqui de cima lá embaixo, né? Ia morrer. Né? Se você tiver num andar muito alto, mas não tem problema nenhum. A gente teve, desde que a gente controle os nossos impulsos. Né? O Lucas falando que já, e o Lucas é forte, né? Ele mata. Então é bom ficar só na vontade. Por quê? Porque aí é que vem a agilidade emocional, de você pensar na sua emoção, compreender a sua emoção. Então eu não me coloquei numa
postura julgadora com meu filho, porque senão ele nem ia continuar a conversa comigo. E aí eu perguntei, por quê, Luca? E ele respondeu, mãe, porque ela quer ficar com os meninos. Ó, a minha cabeça, ó para onde eu fui. Meu filho é preconceituoso na questão de gênero. Menino e menina não pode brincar, mas calma, continue investigando. E aí eu falei, mas por que, filho, que isso te deixa com raiva? Aí ele explicou, mãe, porque quando tem uma treta, ela vai ficar para filha. Eu entendi, Luca. Quando vocês têm algum desentendimento, e eu continuei investigando para entender o porquê da... Eu falei, mas por que será que ela faz isso? E depois de muita pergunta, ele entendeu que ela fazia isso para chamar a atenção deles, para eles inserirem na brincadeira. E aí, ele foi compreendendo um pouco mais sobre isso e se acalmou. 3 dias depois, ele falou, mãe, chama a Maria para vir para casa, que eu não estou mais com dela. Que bom. Então, pensa, né? Alguma coisa que a gente, às vezes, sente, que vem muito forte, e a gente não para compreender aquela. Ela vai ficando, tem uma teoria que eu gosto muito, que é do Bob Hoffman, e ele fala que muitas vezes a gente vai colocando debaixo do tapete coisas mal resolvidas, né? Se a gente é criança, a gente cresce cheio de mágoa. O sentido da mágoa é água para tudo ali. E na fase adulta, isso vem à tona de uma forma que às vezes a gente não pode falar. Então, a primeira questão que tem é para a importância dos pais conversarem muito com seus filhos e ajudá-los a compreender as suas emoções sem... Eu vou te dar um outro exemplo. Acho que os meninos que estão aqui já devem ter ouvido a frase: homem não chora. Homem não chora. Esta seria uma forma, né, uma maneira de reprimir a emoção. Quantas pessoas a gente ficam reprimidas em suas emoções? E a repressão pode paralisar. Sim. E aí, quando a gente não teve uma boa educação socioemocional, trouxe uma inteligência emocional, o que a gente faz? Quantas pessoas... potencializa, né, os erros, né? A Susan David fala que às vezes a gente vai dando volta no quarteirão das nossas vidas de um jeito que a gente repete as mesmas coisas e não sai do lugar. Porque nós temos padrões comportamentais improdutivos. O Ricardo falando que o homem não chorava. Hoje tem muitos homens que choram. E eu acho lindo. Choram mesmo. Meus filhos choravam. Eu falava o seguinte: pode chorar, mas tem que ter argumento. Pode fazer tudo. Olha lá, ó, você já está julgando. A primeira coisa. Vai ter que ter argumento. Chorar para fazer barulho na minha cabeça, não. Vai ter que ter um motivo para você chorar. Então, vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher. Se veio aquela emoção, se veio a vontade de chorar, porque tem um motivo. E quando nós, pais ou mães, reprimimos, ele não vai compreender aquilo. Sabe por quê? Porque às vezes nem a criança ou o adulto sabe por que está chorando. A angústia vem e eu preciso investigar um pouco mais. Entendeu? Quantos anos são seus meninos? Um é mais novo, né? Um é casado, que eu sei. Um tem 24, casado, e outro tem 16, mas os dois são tratados. Eu falei, não sei lidar. Você mandou para terapia. Maria, eu acho que todos os pais deveriam mandar seus filhos para terapia. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, assim, agilidade emocional é a gente olhar para dentro, fazendo o enfrentamento das nossas emoções, procurando compreendê-las, para que nós não nos paralisemos em relação ao que a gente deseja. Agora, pode ser que muitos de nós nem saibamos o que a gente deseja. E aí, tem muitas pessoas que vivem pelo que o outro pensa, né?
o que é sucesso para o mundo e não necessariamente para si. A gente Sim. aprendeu muito sobre esse mundo de fora. O mundo de dentro, ele é o melhor norteador para as nossas ações. E tem também, né, algumas pessoas, teve um comentário, mas a gente estava falando, eu nem interrompi, da Ivana, falando exatamente da infância, né? E vivemos na infância a falta de carinho, amor, limite, vai refletir na fase adulta, como um ser humano emocionalmente inseguro, depressivo, angustiado, autoestima. E alta baixa estima, na verdade, que está aqui. E isso, eu acho que aconteceu também, né, muito com as pessoas que não só na infância, mas também na fase de adolescência, aquela fase assim, eu, pelo menos quando eu terminei meu ensino médio, que tinha que escolher a faculdade, eu tinha 17 anos. 17 anos eu não sabia o que eu queria ser. Não sabia exatamente o que ia ser o resto da minha vida, né? E acho que nessa fase também as pessoas são muito influenciáveis e algumas aceitam sugestão, seguem por um caminho que não é o que gosta e às vezes passa anos trabalhando ou vivendo uma relação com pessoas que não têm absolutamente nada a ver, nem trabalho, nem na profissão, amor, e se descobre isso bem depois, né? Uma E história dessa, que foi uma história super linda. Eu fui dar um curso de inteligência emocional lá na FAAP e tinha uma das meninas, que era super jovem, uma menina linda, linda. E à medida que o curso seguia, ela ficava quieta, mas ela me olhava assim, com brilho no olho. Até lá pela terceira aula, ela veio falar comigo e se emocionou muito. Ela era dentista formada, pais também dentistas. Então foi mais fácil para ela, porque eles tinham escrita incrível. E aí ela disse que não era bem aquilo que ela queria fazer, que ela estava dando conta porque ela não estava tão satisfeita, que ela gostava muito, muito de criar coisas, de artes, de trabalhos manuais. E eu acompanhei essa menina por um tempo, né? 6 meses depois, mandou foto do consultório dela e ela estava com o consultório decorado, atendendo criança. Teve uma série de ideias, porque a criança no dentista é um desafio, né? Então, sim, ela transformou aquela escolha que ela fez. Olha isso, que legal, né? Juntando com algo que ela era fascinada. E aí, a última vez que eu conversei com ela falou que tinham alguns dentistas que também atendiam crianças, pedindo ajuda para ela fazer algumas coisas, porque tinham ouvido falar o quanto o consultório dela era diferenciado. Olha que bacana. Então, verdade. mesmo como adulto, às vezes a gente fez uma escolha, mas eu não tenho saída agora. Tem. O que você, como você pode utilizar dentro daquilo que você faz? Não necessariamente mudar toda a rota. É muito desafiador. É muito cedo. É muito cedo. É Exato. muito, é muito cedo, mas e eu admiro, né? Quem tem coragem de, depois de mais velho, recomeçar e fazer tudo de novo, né? E às vezes tem pessoas que querem fazer e não têm coragem, e às vezes o universo conspira, né? E ajuda, né? Vai lá que já deu, né? Vai fazer outra coisa. E precisa se reinventar. E aí sim o emocional tem que estar bem estruturado, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, nós estamos falando de fazer escolhas, né? Eu acho que ser ágil emocionalmente é você compreender as suas emoções, não deixar que essas emoções paralisem, te paralise para que você faça escolhas produtivas. E aí eu gosto muito de falar, não sei se você vai lembrar da aula, sobre gestão de intenção e gestão de expectativa.
Intenção é aquilo que está no meu espaço de governabilidade. Lembra que eu falei, eu não controlo as circunstâncias, eu não controlo a atitude do outro, mas eu controlo a minha atitude frente ao outro e frente ao outro. Eu gosto muito dessa faça o seu um terço. Faça tudo aquilo que está em suas mãos. Atue na tua zona de influência, não na sua zona de preocupação. Quantas pessoas tentam reiteradas vezes coisas que elas já perceberam que não dá certo? Entre o resiliente e o teimoso. Oi, eu não te ouvi, faz um... Qual é a diferença entre o resiliente e o teimoso? Já pensou nisso? Sim, o teimoso fica insistindo no que já deu errado, não pensa em alternativas, não muda, continua fazendo a mesma coisa que é um resultado diferente, né? E o persistente vai estudando, se replanejando, recalculando a rota, né? Eu, Exato. eu li um texto uma vez falando sobre isso, foi a menina quem me mandou, e que falava justamente, fazia uma analogia da vida com o GPS, que o GPS nunca fala volta, faz a volta, né? Recalcula a rota e começa a partir daí. E é isso bem interessante que eu nunca tinha olhado por esse prisma. E é o que o persistente faz, né? Ele começa a buscar alternativas para chegar aonde ele quer, a meta que foi estabelecida, né? Exatamente, ó. Isso é flexibilização mental. Isso é o dançar com a vida. Né? Então, não deu por aqui, vai por um outro caminho. Então, você tem flexibilização, essa flexibilização mental. Para chegar onde você deseja, existem vários caminhos. Eu ouvi, eu tenho uma mentora que eu amo, que é a Márcia, e ela não lembra onde ela ouviu isso, mas eu achei muito bonito, porque assim, a gente precisa entender, em primeiro lugar, nada, absolutamente nada é com o outro. Se você reclamar de alguém agora, já, isso não diz sobre o outro, diz sobre quem? Sobre mim. Eu lembro uma coisa que a Márcia citou que eu achei muito lindo, fala, mas ela não é ação. Ela fala, o amor que eu senti, a raiva que eu senti, não tem a ver com o outro, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Tem a ver com a minha disponibilidade interna para poder ter isso. Então, muitas pessoas, às vezes, a gente olha e fala, nossa, essa pessoa fez algo, e ela não vai fazer nada, Sim. né? Então, se você está muito bem consigo, se você está muito tranquilo, você entende que o que é do outro. Você mistura com isso. E aí, de novo, vem o autoconhecimento. Nós temos de muita inteligência emocional? Sim. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional, no conceito clássico, ela se divide em duas. A inteligência intrapessoal, a capacidade de eu ter uma boa relação. Aí, então, para a inteligência interpessoal, a capacidade de eu com o outro, responder bem a temperamentos, humores de outras pessoas. Então, quais são as três habilidades de inteligência interpessoal? Tanto cito aqui, acho que nunca a gente ouviu falar tanto Sim. como agora. A questão humana, a questão da autogestão e da inteligência emocional é super necessária. Então, autoconhecimento, automotivação, você entender aquilo que te impulsiona para a ação. Eu vou te fazer uma pergunta. O que faz você, se você estiver muito cansada, quase sem possibilidade, de repente te faz pular da cama, do sofá? O que te traz motivo para pensar, gente? Ah, quando eu tenho um desafio. Se Você eu gosta tiver de um ser desafiada? eu gosto. Eu gosto de desafio e eu tenho uma outra coisa que para muita gente é um problema, né?
se eu gosto assim, prazo apertado, não é que eu gosto, mas se eu tiver que fazer uma entrega sexta-feira, por que que eu vou fazer na segunda se eu não tenho nada? Eu vou fazer na quinta. Aí na quinta eu fico estressada porque já tem que entregar na sexta. Mas E entrega. aí, como entrega? Nem que eu durma, né? Fique a noite inteira, mas entrega. Então, assim, Entrega. é importante a gente conhecer os nossos motivadores, porque em momentos de muita adversidade, de tensão, né, são eles que nos dão combustível. Buscá-los é que vai dar para a gente essa energia. Eu gosto muito de um dos autores aí, referência da psicologia, eu sempre cito, porque eu tenho muito amor dele, que é o Viktor Frankl. Ele escreveu um livro que virou best-seller, que você deve ter ouvido falar, que é o Em Busca de Sentido. E ele passou por 4 campos de concentração. E tem uma célebre frase: quem tem um porquê pode suportar qualquer como. E quando ele sai do campo de concentração, ele termina de criar a logoterapia, que é a terapia do sentido. Então, ele fala muito da importância de nós termos um sentido para a vida. Qual é o sentido da tua existência? E quando a gente tem esse sentido, em situações de pressão, de adversidade, a gente encontra motivos, encontra forças para não paralisarmos as ações. E o terceiro que a gente tanto falou, né, da inteligência intrapessoal, tem muito a ver com a questão da resiliência. E eu entendo que quanto mais autoconhecimento, quanto mais automotivação, mais você consegue ter um melhor autocontrole. E as habilidades da inteligência interpessoal, né, é a empatia e a sociabilidade, que é a capacidade de você criar redes fortes, trazendo pontos em comum para as pessoas. Um conceito bem clássico do Daniel Goleman. Mas você acha que a maioria das pessoas se conduz com inteligência emocional? Não. Por que será? Né? Porque é muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade das nossas ações nas outras pessoas. Sim. Eu até brinco, terceirizar a culpa é tão mais fácil, né? Exato. E você já parou? Olha, já que agora eu vou tomar o ponto, hein? Os alunos que estão aqui. Tudo bem, que foi há 3 anos, mas olha só. Qual é a diferença? Isso eu acho que caiu na prova. Não, vocês lembram da prova. Qual é a diferença entre intenção e expectativa? Pega o in e o ex. Eu adoro isso. Ah, porque a expectativa depende do terceiro que não está alinhado com o que você quer. E a intenção você. Não é isso, não? Ai, não, você Ai, fez. que linda! Que bom, você aprendeu já. Eu quero saber se você aplica, tá? Esse conselho. Mas pelo menos você lembra e você aprendeu. Expectativa não está no meu espaço de governabilidade. Tá, Intenção só depende de mim. Agora, será que a gente faz uma boa gestão de expectativa? não. Eu Se não... tenho buscado fazer com os meus clientes assim, um alinhamento de expectativa. O que que você espera e o que que eu vou te entregar? Para a gente diminuir atrito depois ao longo do trabalho. E aí ficar sempre lembrando, não era bem isso que a gente combinou, mas eu acho difícil. Até porque as coisas mudam, né? E a gente, se não tiver uma boa gestão, fica difícil, Por porque. que fica difícil? Porque a gente vai para a frustração, gera emoção negativa e a gente paralisa a ação em relação àquilo que a gente deseja. Então, primeiro, eu preciso saber quais são as minhas intenções, porque tem pessoas que simplesmente não têm ideia. E se eu não souber quais são as minhas intenções, eu posso me levar para qualquer lugar. Aí eu sou conduzido pelo mundo de fora. Mas se eu souber exatamente aquilo que eu desejo... Ai, a Valéria está falando que travou. Travou para você? Não. Eu acho que é a sua internet, Valéria. Mas tá ok, né? Você está me ouvindo? Sim. Então, se eu não tiver consciência daquilo que eu desejo, eu posso me conduzir para qualquer lugar. E
não gostar do lugar para onde me conduziu. E acreditar que foi o mundo de fora que me levou até ali. Mas eu escolhi. Eu escolhi. E aí, Jaque, o que é fazer gestão de expectativa? Eu acho que parte do diálogo, né? Porque quando eu converso com você e digo, Jaqueline, vamos supor que você seja minha irmã, tá? A intenção é que você ficasse comigo esse final de semana. O meu desejo, olha só, intenção, vou discernir, eu falei errado. Eu desejo ficar mais tempo, tá? Isso é a minha intenção. Tem uma série de possibilidades, de ações que eu posso fazer para passar mais tempo com você. Óbvio que muitas vezes as nossas intenções geram expectativa. E eu tenho a expectativa de que você fique comigo esse final de semana. Não está no meu espaço de governabilidade, porque depende de você. Se eu não chegar e lhe disser isso, você não tem bola de cristal para adivinhar que o meu desejo é que você venha ficar comigo esse final de semana. Agora, quando eu digo para você o que eu desejo, eu não estou te dando uma oportunidade só, eu estou me dando uma oportunidade de não ficar frustrada. E aí você pode dizer, Isa, este final de semana eu não consigo, porque eu tenho uma série de coisas para fazer, eu tenho que cuidar das crianças, eu não consigo dar a atenção que você merece. Pronto, vamos combinar outra data? E se a gente não conversa, porque você não vem? Aí começa o nosso pensamento. Quantas ações, quantas relações, quantas coisas legais morrem no pensamento? Sim. Porque aí eu já começo a pensar, a Jaqueline não gosta de mim. Olha, ela está dando atenção para todo mundo, menos para mim. E daqui a pouco, ó, o meu pensamento, ele traz uma emoção e as minhas emoções condicionam a situação. Da próxima vez que eu te encontrar, como que eu vou sentir? Eu vou sentir que eu estou sendo rejeitada por você e vou ter uma ação ríspida. E aí eu vou achar que a responsabilidade é tua, que é uma insensível. É verdade. Você falou isso agora, e assim, eu passei por uma coisa parecida com a minha irmã mesmo, de verdade. E sabe assim, você tá entrando um monte de WhatsApp, aí você lê um e responde para o outro. Sim, E eu já fiz várias, eu sou mestra em fazer isso. Acho que eu dei sou. uma resposta que não tinha absolutamente nada a ver com ela. E ela ficou super magoada, mas assim, ficou muito magoada, a ponto da minha mãe me ligar pedindo para falar com ela. Eu falei, mas o que eu fiz? Aí ela falou, você viu o que você escreveu? Aí eu fui procurar. Quando eu olhei, eu falei, nossa, não era para você. Até eu, quando eu olhei, eu falei, mas ué, por que eu escrevi isso? Aí eu fiquei tentando lembrar o que era. E isso acontece demais, né? Muito. Então, por isso que a gente, antes de ler só o texto, a gente precisa entender o contexto. Porque uma comunicação, mesmo que você tenha feito para mim, às vezes a forma que eu interpretei não é a intenção que você quis passar. A gente só consegue refinar essa relação se tiver diálogo, né? Se eu incluir a tua voz, se eu incluir a tua perspectiva. E a vida já é uma negociação, né? É. Se a gente andar na vida querendo ter razão em tudo, querendo que tudo seja da nossa forma, a gente vai lutar. Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer? O dançar é isso, olha, não é da forma como eu quero, mas talvez não é da forma como eu quero. Como que nós podemos dialogar para chegar num meio termo, algo que atenda a expectativa. Você cede um pouco e eu também. Às vezes é preciso ceder. Então, Dependendo. tem que responder de novo. Então, não estou lutando, eu estou dançando. Você está Eu dançando? venho. Então, bom, já. Eu acho, ó, pelo que a gente conversou, eu acho que você começou a dançar. É, A coreografia completa pode demorar um pouco para vir, mas você está aprendendo
os primeiros passos. Isso é uma coisa boa, né? Sim, sim, é muito boa. Muito boa. E eu acho que também, né, você falou um pouco desse momento da pandemia, eu acho que isso também foi bom para todo mundo aprender também a ser mais flexível, né? A gente precisou, né, Jaque? Sim. Uma série de coisas que a gente não imaginava, sei lá, sábado retrasado, eu dei minha primeira aula que durou 8 horas. A hora que veio o convite, assim, eu daria 8 horas a aula, mas Sim. presencial, né? E eu tô falando do MBA em Gestão de Saúde do Albert Einstein, né? Com um público incrível, de muito alto nível. Mas E a 8 horas, aula, menina. das 8 da manhã às 5 da tarde, né? E aí, né? Eu fiquei no começo, então, ser ágil emocionalmente é isso. Eu me senti muito incomodada, mas aí eu fui entender por que eu estava incomodada, né? Eu fiquei vulnerável, porque como que vai ser 8 horas? Como que eu vou conseguir prender a atenção de todo mundo durante 8 horas? E eu respirei. Nesses momentos, lembra que eu falo muito da importância de fazer a pausa? Sai daquele estado emocional, pode te levar para um lugar que você não gosta. E eu comecei a pensar, eu deixa eu passar ponto a ponto, assunto por assunto, tema por tema, para ver como eu posso conduzir de uma maneira mais dinâmica. Então, eu reformulei toda a aula e foi uma experiência incrível. Olha, eu nunca imaginei que eu pudesse entrar no flow, né, de não ver o tempo passar, de estar completamente imersa naquela experiência, numa aula online para 40 pessoas. Eu não vi o tempo passar e foi até complicado porque eu atrasei muito o conteúdo de aula. Para dar conta depois foi desafiador. E foi E incrível. como é que você fez? Você via o rosto das pessoas ou não estava todo mundo com a câmera fechada? Então, eu precisava projetar slide, né? E Sim. aí, o que eu faço agora, eu estou encontrando uma técnica de ficar com 2 notes. Um eu entro como aluna e o outro como professora. Eu projeto aqui e eu vejo os alunos. Para minha felicidade, né? É óbvio que eu não consigo olhar todos, né? Eu preciso ir para outra tela, porque ali eu tinha 40 pessoas na sala. Mas para minha felicidade, a maioria deles abriu a câmera, porque quando não abre é terrível. Né? Então a maioria abriu a câmera e aí e eles falavam muito, participavam muito, foi incrível. Tanto é que amanhã, 6h30 da manhã, eu vou fazer uma participação no Einstein no Bom Dia Vietnã. De tão legal que foi. E a maioria deles vai estar lá. Tá lá. Então, a gente se reinventa. Se eu tivesse ficado com aquele sentimento, não tivesse pensado sobre isso, porque antes de eu me planejar, eu fui entender porque eu estava me sentindo daquele jeito. Eu parei, eu respirei. A questão da própria observação, né? Quem é educador físico sabe que a gente perceber, né, do corpo, mas a gente empresta para o campo comportamental. É perceber as emoções em mim. E aí eu fui lidar com isso. Então, agilidade emocional tem a ver com você não fugir das suas emoções. Mas entende por que você está triste, entende por que você está se sentindo frágil para dar uma aula. E aí encontra alternativa para isso. Mas às vezes a gente quer atropelar, sem primeiro sentir o que está acontecendo. Eu queria mandar um beijo para a Tati, que entrou aí, que eu Tá com gosto bastante. saudade. Faz bastante tempo que a gente não se fala. Um beijo para você, Tati. E é bom porque a gente tem 5 minutos, né? Passou tão rápido. Já? Já Nossa. Que bom. tem 5 minutos, foi bom. Então vamos deixar para a gente poder fechar, né? Aqui. E agilidade emocional, né? Você tinha. A nossa proposta era de falar disso e como isso pode impulsionar também as pessoas, né? Quando tem esse autoconhecimento e tudo. Ah, ela tá te mandando outro beijo. A Tati aí, ó. Eu fico com dois. Conversa com a Isa sempre demais, sim. E eu fui lá, uma ex-aluna
e mandei convitinho para ela falar comigo. Imagina. Eu achei que, quando eu mandei, né, aquilo também, assim, eu achei, ai, que ousadia, né? Vou falar com a Isa. Será que ela vai lembrar de mim? Vai querer fazer live? Foi muito legal que eu falei com você. E em seguida você me respondeu. E eu fiquei meio assim, e ela respondeu, até mexi com o pessoal do MV. Eu respondo todos os meus alunos, viu? Todos os meus Não, alunos. mas eu imagino a quantidade, né, de mensagens que você recebe por dia, né? E foi logo depois que eu assisti uma live sua, e eu falei, nossa, a live estava cheia. Eu falei, um monte de gente deve estar com a mesma ideia, que ousadia minha, mas eu vou pedir, né? O não eu já tenho. Então, eu consigo o sim, vou tentar. E foi o que eu fiz, né? Dar uma de empreendedora mesmo, né? Usar a minha rede de contato, calcular o risco e tentar equilibrar o emocional também para não gerar também uma frustração, não ficar me sentindo péssima. E também acho que todas as vezes que eu tentei falar sobre um tema, mesmo porque assim, eu não sou blogueira, né? Eu sou uma empresária e Mas quero você está aproveitar. cada dia melhor, viu, Jaque? Eu tenho te acompanhado, você está cada dia melhor, viu? Obrigada. E aí, assim, a gente precisa aproveitar, e também foi por conta da pandemia, né? Como tem que me reinventar, fazer alguma coisa, porque eu passei um período totalmente isolada mesmo, em casa sozinha, e aí eu fiquei pensando, foi logo assim, no casamento do meu filho, ele casou, o outro não estava comigo. Eu falei, gente, como é que vai ser? E aí inventei uns amigos. O Lucas foi meu primeiro amigo a topar o desafio. Eu assisti essa live. O Lucas foi o primeiro, eu falei, então vamos. E aí comecei a arrumar temas que tivessem a ver com o momento e pessoas também que pudessem agregar para poder conversar, mas partiu de um momento, não sou blogueira não, tá, seu Lucas? Partiu de um momento de encontrar um equilíbrio, né? Porque eu também estava, eu acho que como todo mundo, vivendo aquela fase, porque ficar totalmente sozinha foi ótimo para mim. Ah, Marina, porque Ah, eu venho Marina! Ah, linda, eu linda. venho de uma família grande, onde eu nunca fiquei sozinha. Sim, e era uma família grande, com um monte de três meninas e no mesmo quarto. Depois eu me casei, aí vem filhos, e é sempre muita gente, e de repente ficar sozinha, só ouvir a minha voz. Foi uma aventura, né? Mas foi bom para autoconhecimento, para testar limite, para ver que eu não piro e que minha companhia é muito boa. E aí, outro dia, o meu filho veio aqui com a esposa, e aí eu falei assim: tá na hora de ir embora, né? Aí ele, mãe, você tá mandando embora? Eu falei, não, já tá na hora, né? Eu já me acostumei comigo, pronto, né? Me acostumei. Vamos ficar. E foi uma delícia me dar essa descoberta nesse momento também, né? Porque eu achava em algum momento que eu não podia fazer nada sozinha. E agora eu tenho, assim, melhorou muito a autoconfiança de saber que eu faço muita coisa sozinha e é bom. E aí é sempre maravilhoso ter a oportunidade de ouvir Elisa. Eu vou deixar ela falar mais enquanto o reloginho não está rodando, porque realmente é muito bom ouvir a Isa falar e é muito bom essa troca, né? Vou deixar para você finalizar, Isa, já que não entrou o reloginho, a gente ainda tem tempo, que agora o Instagram está educado. Sobe o reloginho Então, para. eu vou pegar a tua fala, Jaque, e que você falou, eu mandei mensagem para a Isa, ela respondeu. Eu acho que a gente precisa entender que a minha amiga irmã Fernanda e Fê, um beijo
Essa é minha irmã do coração, que eu amo de paixão. Mas pegar o teu exemplo, assim, né? Eu acho que é o momento da gente se ajudar, da gente criar redes onde a gente possa, né, um ajudar o outro, porque a gente vai passar por um momento muito complicado, ainda, do ponto de vista emocional, do ponto de vista material, e ter usados mesmo, né? Criar coisas, fazer como você fez, né? Eu acho que isso te trouxe mais autoconfiança, isso tem mostrado a tua força, né? Mas você teve ainda, talvez no primeiro dia você não estivesse tão confortável como você está hoje. Sim. Mas a minha provocação para todos que estão aqui é o que você tem feito de diferente nesse momento para ampliar sua rede de conexão, de colaboração, mas também para se reinventar em qualquer coisa, que te dê um pouco mais de equilíbrio, porque equilíbrio é algo que a gente precisa. Ai, deixa eu mandar. Ai, ó, só tem gente que eu amo entrando. A Luciane, que foi gerente comigo numa empresa a long time ago. Que, Lu, um beijo para você, viu? Que saudade, meu Deus. Eu tenho uma história com a Lu, agora é um momento divertido. Naquela época, eu comia muito e ela comia pouco, então eu adorava almoçar com ela, que eu comia a comida dela e a minha. Então a Lu era minha companheira de almoço predileta. A Natália também, queridíssima Natália. Então, Um monte Jaque, de assim, gente que a boa. gente possa, nesse momento, então, como recado final, não fugir das nossas emoções. E se você estiver muito triste, assuma que você está triste, busque alguém para conversar. Se você estiver completamente perdido, ok, né? Eu sempre gosto de dizer, calma, tá tudo bem, vai passar. Neste momento é absolutamente natural que nós nos sintamos com uma oscilação emocional. Eu tenho acompanhado várias pessoas assim. Eu, claro, Sim. é tudo muito incerto, mas eu acho que sairemos disso melhores. Incerteza sempre teve, a gente chega aqui, não se dava conta, já ela basta, mas a incerteza a gente não sabe o que pode acontecer, Sim. né? Então, talvez a gente saia com muitos aprendizados, mas muito mais colaborativo e menos competitivo. Né? E que você possa mostrar. O Ale está falando, o Ale eu não estou enxergando, mas da vulnerabilidade. É isso, né? Para sermos, né? Momento para sermos e nos mostrarmos. Da Cada vez vulnerabilidade. E é isso, assim, se eu quiser ficar usando muitas máscaras, isso gasta muita energia, né? Isso não nos leva para um bom. Então, o meu recado é esse, assim, tudo bem, seja você naquele estado emocional, busque apoio na sua rede, na rede de pessoas que você confia, porque nesse momento isso nunca foi tão importante. sim, e hoje eu até percebo, não sei se aconteceu com outras pessoas também, né? Que assim, eu falo muito mais hoje com pessoas que não estão no meu redor fisicamente do que quem está aqui bem perto, né? Eu acho, eu acredito também que nesse momento a gente acabou aproximando mais por afinidade mesmo. Quem tem os mesmos valores, quem busca as mesmas coisas, e independente da localidade geográfica, porque ninguém pode sair, não podia sair de casa mesmo, agora que começou a sair, aí aumentaram os números, aí pode ser que isso retroceda. Então, e é bom, né? A tecnologia foi bom para aproximar. E a Sem dúvida. gente tem uma amiga lá de Goiânia que a gente se fala quase todo dia. Quase todo dia. E assim, coisas que não aconteciam antes, né? Mas eu gostei bastante das suas dicas. Gostei, é bom porque eu gravo e depois eu posso assistir, né? Que fica aquela tensão sempre, assim, se vai cair, se o som vai ficar ruim, se vai faltar luz, né? Teve uma live que eu fui fazer, faltou energia. E aí eu fiquei assim, meu Deus, será que o celular vai aguentar sozinho? E tudo escuro. Foi estranho. Aí fica sempre aquela tensão do externo, do que eu não consigo controlar o que vai acontecer. Aí depois eu assisto
E aí, claro, vem aquele momento crítico, você podia ter falado assim, falado assado, falou gíria, não se comportou, mexeu muito na cadeira, e aí tentando melhorar para as próximas, né? Mas isso agora realmente a gente vai precisar encerrar, porque senão Bom, Jaque, a gente. um Foi um prazer beijo. enorme, muito obrigada. E conte comigo se precisar. Assim como você me ajudou, terei o maior prazer. Viu? Pode deixar, com certeza. Agora que você tá blogueirinha, assim, ó, eu vou te chamar para fazer. Ai, um beijo ó, pro doutor Bruno que entrou. Beijo, Ricardo. Doutor Bruno tá lá em Florianópolis. E Um tá beijo. bem? Ele é psiquiatra. Se alguém precisar, ó, doutor Bruno pode ajudar, porque ele faz teleconsulta, tá? Ah, isso é Eu bom. ainda não precisei, tá, Bruno? Mas se eu precisar, eu vou te ligar. Ah, Perguntando se eu gravo podcast. Ainda não. curtinha. Quem Então, sabe? Eu pois é. preciso entregar o que eu prometi. Aí depois eu começo a pensar em coisa nova. Eu participei de um evento hoje. Como você está se sentindo? Eu estou sentindo que eu estou devendo. Eu estou devendo para um monte de gente. Estou devendo para a Fundação Dom Cabral. Estou devendo para o cliente tá. Então, já. Mas fala, isso que é bom. Então, É, muito obrigada mesmo. Vamos encerrar só para o Instagram não derrubar a gente, que aí fica feio, né? Sai do nada e o vídeo foi encerrado. Um beijo. Muito obrigada. beijo. Tchau. Tchau.